Hoje eu vou usar um tipo de barbeador que eu nunca usei antes, que é o tipo das injetoras. Em especial, eu vou usar a Parker 2.0 injetora. Essa aqui é ajustável, é uma single edge. Bom, quem já me segue no Instagram já viu o vídeo do unboxing e sabe o que chegou aqui para mim. O que vieram foram alguns produtos da Parker, aliás, dois produtos que eu nunca usei antes, que é a injetora e também um tipo de safety razor chamado slant. Essa aqui, no caso, é uma semi-slant, mas também eu vou falar um pouco mais sobre ela, inclusive no próximo vídeo. Lá no Instagram também rolou uma enquete para ver qual dos dois modelos eu usaria no primeiro vídeo, e quem ganhou foi esta injetora, e é a que eu vou usar hoje. Além disso, no pacote também veio um sabão artesanal limão da Taconic Shave, que é uma marca também da Parker, mas esse eu não vou usar hoje, porque eu vou usar um produto de cada vez. Também, junto com o pacote, vieram alguns manuais, alguns panfletos sobre como usar o barbeador, esse novo aqui, injetor, e também algumas dicas sobre como se barbear da forma correta, sem irritação. Então é bem bacana o conteúdo que veio. Além disso, também vieram lâminas. Então, para Safety Razor, as lâminas da Parker são caixas aqui com 5 lâminas. Para a injetora também vieram as lâminas que não são as tipo Double Edge, né, para Safety Razor, aquelas que você pode, por exemplo, até quebrar na metade. As lâminas são diferentes. Veio essa caixa aqui com 20 lâminas. E a diferença dessas lâminas aqui das injetoras é que esta aqui é a lâmina. Enquanto eu faço a espuma, eu vou falar um pouco da história desse tipo de barbeador aqui, da injetora, mas só para mostrar rapidamente como é que funcionam essas lâminas. Eu não vou trocar agora porque ela já vem com uma lâmina nova e eu nunca usei, então eu vou usar essa mesma lâmina que veio. Mas aqui vem 20 lâminas nesta caixinha aqui. E a forma que ela funciona é assim, você pode ver que de um lado ela é um pouco mais fina, e do outro lado aqui tem uma pequena abertura. Aqui, este cartucho aqui de lâmina, ele tem uma chave, que é esta ponta aqui, e você basicamente vai inserir esta chave aqui, e com isso ele vai abrir a cabeça aqui da lâmina, e você pode, então, as lâminas estão aqui dentro, você pode escorregar esse trilho até o fim para carregar a lâmina, e você empurra uma lâmina nova aqui para dentro, enquanto a lâmina que está aqui antiga ela é ejetada. E depois é só você tirar e ele está pronto. Se você quiser ver ela realmente, eu trocando a lâmina, eu vou usar num próximo vídeo. Mas agora é claro que eu vou usar essa lâmina que já está nova aqui e já está pronta para usar. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Parker por ter enviado esses produtos. Eu estava em contato com eles até para saber um pouco mais desses tipos de barbeador. Eu sabia que tinha a primeira versão desse injetor e que acho que até tinha esgotado. E depois, quando voltou essa versão 2.0, que houve algumas pequenas diferenças, eles mandaram para mim. Então eu agradeço imensamente a Parker por ter mandado esses produtos. E no barbear de hoje eu vou usar, que estava aqui ensopando, o meu pincel da Semogue, cerdas de javali, o Semogue 620. Eu vou usar o sabão da Zingari Man Explorer e vou terminar com um pós-barba da Proraso. Como eu acabei de sair do banho, minha pele já está limpa, os pelos estão hidratados e eu posso já começar a fazer a espuma. Começar a carregar o pincel. Bom, então como eu estava falando, a Parker já teve uma versão anterior deste barbeador, que em alguns reviews as pessoas comentavam que ela é um pouco suave até demais. E parece então que a diferença da primeira versão para a segunda, além a única diferença estética, aparentemente, é o logo aqui da Parker. A primeira versão não tem esse logo, mas que ela é um pouco mais agressiva, ela ficou um pouco mais eficiente em todos os ajustes, desde o 1 ao 5. Bom, pude carregar aqui rapidamente o meu pincel, bastante sabão aqui no pincel e no sabão. Eu posso passar aqui a mão no disco aqui para usar esse excesso de sabão e posso começar a fazer a espuma. Então, um pouco sobre a história desse tipo de barbeador. Esse que é um single edge, né? Ou seja, ele não tem o double edge é uma lâmina com 2 gumes e você pode usar os 2 lados do barbeador, né? Daquele safety razor que vocês devem ver bastante por aí. Este é um single edge, então só tem uma área de corte,
mas o que faz a diferença dele é realmente esse fato de ser uma injetora. Ele não leva uma meia lâmina ele não leva uma meia lâmina, por exemplo, como os outros safety razors. E a história desse barbeador é bem interessante. O Tenente Coronel Chic era um militar, ele depois do fim da Primeira Guerra Mundial, ele achava muito interessante o mecanismo de carregar os rifles semiautomáticos, que eles tinham aqueles cartuchos onde as balas, a munição já estava dentro dos cartuchos, e você inseria um cartucho inteiro na arma ali, e aí já estava tudo pronto. Você tinha um mecanismo manual ali para carregar a arma ali no cano, mas ao passo que você carregava uma, a outra já era também ejetada. E então foi a partir daí que ele pensou nesse mecanismo de carregar um barbeador também, assim como ele carregava os rifles dele. Então, em meados da década de 20, ele fundou a Chic e também os barbeadores com esses tipos de lâmina. Esse, aliás, era um tipo de barbeador que eu já estava querendo experimentar há muito tempo, mas ainda não tinha tido a oportunidade de ter um barbeador desse. Esse vai ser meu primeiro uso e impressão, ele não vai ser um review detalhado, afinal eu preciso usar um pouco mais deste barbeador para ter um pouco mais, uma opinião melhor. Vão ser só minhas primeiras impressões. Aqui já olhando, o ângulo de corte dele é bem diferente dos tipos de safety razor. Aqui a ideia é você essa parte aqui da cabeça, né, que você encosta um pouco mais aqui ao rosto, então o ângulo de barbear ele vai ser bem diferente. A lâmina é diferente, dizem até que ela é mais dura, a sensação ela é diferente, então preciso usar algumas vezes até que eu pegue o jeito dela. Então até qualquer tipo de corte, irritação, é claro que pelo primeiro uso eu vou colocar em mim e não no barbeador. Ele é ajustável aqui, então com esses botões a gente pode vir aqui pro 1 ou pro 5. Eu não conheço o barbeador, geralmente eu iria pro número 1, já que eu não conheço, mas como eu deixei a barba crescer por um tempo, eu tenho bastante pelo, então eu vou começar no 3, vou experimentar, se tiver muito agressivo, se tiver muito suave, eu vou adaptando. Então vamos começar aqui com a minha primeira passada. Tentar encostar aqui o barbeador plano no rosto e abaixar um pouquinho. Acho que tá indo bem. Vamos tentar aqui também desse lado. Aqui em cima também tem um pouco pelo. O ângulo é realmente bem diferente do tipo de ângulo que a gente usa com uma safety razor. Então preciso acostumar um pouquinho. E outra coisa, este barbeador é bem leve. Ele é feito aqui em aço inoxidável e aqui em plástico. Então ele é bem leve, um pouco mais leve que os outros safety razors, claro que eu tenho, mas ainda assim é bem confortável. Aqui este plástico tem algumas ranhuras e aqui ele está bem tranquilo de segurar por enquanto. E vamos continuar aqui. Acho que dá para ouvir ele cortando. Como essa aqui só tem um lado, a gente tem que enxaguar mais vezes, né? Você não vira ele aqui. Bom, minha primeira passada feita, eu vou enxaguar e voltar com a minha segunda passada. Bom, voltando aqui, ainda tenho bastante pelo, teve algumas áreas que eu errei e eu errei o ângulo. E como meu pelo cresce lateralmente, eu ainda preciso pegar um pouco a manha do ângulo também desse jeito. Espero então que na minha próxima passada eu consiga melhorar um pouco o ângulo. Mas as áreas que eu senti realmente cortando, ele estava bem suave ainda. Para essa segunda passada eu vou experimentar ele um pouquinho mais eficiente. Eu vou aumentar ele aqui pro 4.
e ver como é que ele vai na segunda passada. Mas eu acho até que, inclusive faz muito tempo que eu não uso nenhum tipo de single edge, até mesmo aqueles, vamos dizer, aqueles cartuchos multilâmina. Eu acho que a cabeça dele é mais parecida e então, quem sabe até alguém que usa bastante esses outros tipos de single edge, tanto outros single edge como o Leaf, como o Twig e outros injetoras, mas também até talvez com quem usa mais cartucho, talvez até possa achar esse ângulo também mais fácil. Vamos para a segunda passada, agora transversal ao pelo. Uma coisa que eu gosto bastante já nesse barbeador é o seguinte: aqui a lâmina ela é exatamente do tamanho do barbeador. Vocês podem ver aqui que ela termina exatamente onde o barbeador também termina. Isso então a gente sabe que pelo fim do barbeador é exatamente onde você vai se barbear, onde no safety razor não é assim, alguns até são maiores e a cabeça ainda sobra uns milímetros para cada lado, onde tem a lâmina e onde tem o barbeador. Isso aqui eu praticamente, até para mim, né, para eu que faço o desenho da minha barba, isso está sendo bem interessante. Vamos agora aqui embaixo transversal o pelo. Aqui, indo de cima para baixo ou de baixo para cima, eu achei mais fácil de achar o ângulo, né? Assim, a primeiro uso. Bom, aqui minha segunda passada foi bem diferente da primeira, eu realmente ajustei melhor o meu ângulo, fez um bom trabalho, acho que talvez até tenha dado para ouvir a lâmina cortar, o feedback, né, você consegue ouvir bem o pelo cortando, a lâmina passando pelo pelo, e é uma sensação diferente da Safety Razor, realmente, não sei se é o ângulo, não sei, acho que o jeito que ela é presa também, a lâmina é presa no barbeador, para mim pareceu diferente o jeito de cortar. Não quer dizer que é melhor ou pior, mas a sensação da lâmina no rosto é diferente. Vamos para minha terceira passada, transversal no outro sentido do pelo. De cima para baixo e de baixo para cima está sendo bem mais fácil achar o ângulo pelo meu primeiro uso, mais uma vez. Aliás, deixa aí no comentário se vocês já têm um barbeador desse, tipo injetora, se vocês já usam, como é que foi também para usar. Bom, e tá feito, vou enxaguar e terminar. Minha última enxaguada é sempre com água fria, para ajudar a fechar os poros e relaxar a pele. Voltando aqui, eu tive um bom barbear, ele tá bem, não foi o mais rente ainda que eu consegui. Primeiro é o primeiro uso que eu tô fazendo com esse barbeador, então também não vou ficar insistindo muito. Vou usar mais vezes, é óbvio, então eu vou melhorando cada vez mais. Mas eu tive um bom barbear, sem irritação, sem nenhum corte. Eu acho que ele tirou muito bem e fez um ótimo trabalho.
Então esse foi o primeiro uso do Parker 2.0 ajustável. Muito legal, muito interessante esse barbeador, a experiência que eu estou tendo com ele. Muito bom aqui que ele é ajustável, eu senti diferença entre o nível 3 e o 4. Nas próximas vezes que eu fizer a barba eu vou navegar entre os outros ajustes também, mas eu achei muito legal o detalhe da cabeça aqui da lâmina, ele é muito bom para fazer os contornos. Ele é muito ergonômico, é fácil de segurar, ele não escorrega e está sendo uma excelente experiência. Eu espero usar nas próximas vezes e ir melhorando e contando aqui para vocês como é que eu vou sentindo as diferenças. No próximo vídeo eu vou usar outro barbeador, eu vou usar o Semi-Slant, também da Parker. Vai ser também a primeira vez que eu vou usar este tipo de barbeador aqui, então também ficar ligado. Se vocês quiserem ver esse barbeador em ação, não se esqueça também de se inscrever no canal. Então eu vou intercalando nos próximos vídeos entre esses dois, para ir melhorando a minha técnica, mostrando para vocês e contando como é que está sendo usar esses tipos de barbeadores aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Valeu!